Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, a análise dos resultados práticos dessa visita da presidente Dilma Rousseff aos Estados Unidos. Para falar da repercussão internacional da visita de Dilma e ministros aos Estados Unidos, entrevisto hoje o cientista político José Augusto Guilhom Albuquerque, professor titular de Relações Internacionais da USP. Muito obrigada, professor. Eu que agradeço. Bom, professor, há mais ou menos 1 ano e meio, a presidente Dilma exibiu assim, para a comunidade internacional, não apenas para os brasileiros, a indignação que ela ficou pela invasão da correspondência dela, telefonemas, por aquele trabalho de espionagem da Agência de Segurança Nacional americana. E cancelou uma viagem que ela ia ter de encontro com o presidente Obama. Passado esse tempo, lá estão os dois no maior clima, tudo numa boa, muito alegres e alguns acordos acontecendo. Dilma se impôs na exigência de respeito à independência e autonomia do Brasil, ou se conformou que não há no mundo o que possa fazer os Estados Unidos abandonar essa postura de espionagem costumeira? Isso não vai acontecer. Nenhuma grande potência abre mão desse tipo de ação em relação mesmo aos seus mais próximos aliados. Essa indignação que ela mostrou, todos os países mostraram. Angela Merkel, por exemplo, ela ficou furiosa, mas ao mesmo tempo ela reconheceu que ela também espiona os Estados Unidos. E a mesma coisa acontece com a França, etc. Então, uma coisa é um gesto diplomático de indignação, etc, etc. Outra coisa é fazer isso interferir nos interesses nacionais. E você há de convir que hoje nós temos 2 grandes países com os quais nós temos uma relação de dependência muito grande e que são fundamentais para a nossa economia e são fundamentais para a nossa sobrevivência como país independente também, que é a China e os Estados Unidos. Então, é impossível você romper com um desses 2 países, especialmente com os Estados Unidos, que tem uma tradição de mais de um século de relação privilegiada com o Brasil, né? Não tem sentido isso, misturar as 2 coisas. Agora, no dia seguinte à chegada da presidente Dilma aos Estados Unidos, o Washington Post fez um editorial com o título "Um retrocesso no Brasil". Uma visita como essa da presidente Dilma convence investidores estrangeiros, não obstante, a crise aqui seja pública, a baixa popularidade dela, os índices tão precários de aprovação do governo dela, sem falar nos indicadores da economia que vão mal e, além de tudo, as denúncias de corrupção que chegam tão perto da presidente, de ministros e até do ex-presidente Lula. Isso pode, de alguma forma, afetar as intenções de investidores ou eles não são sensíveis a esse tipo de fato, esses fatos todos que eu citei? São totalmente sensíveis. É por essa razão que se temia tanto que a Petrobras perdesse o grau de investimento. E o Brasil está quase alcançando essa mesma posição. Mas o senhor acha que Dilma pode conseguir alguma coisa interessante para o Brasil? Ou seja, essa sensibilidade de investidores não impeça a relação comercial? Não, não. Na verdade, eu tenho acompanhado a imprensa internacional e também analistas de fora, acadêmicos, etc. E há um certo consenso de que a coisa positiva é que tenha havido a visita. Pelo menos se quebrou esse gelo. Mas não há nenhuma expectativa de que isso possa reverter. E, por outro lado, para que isso pudesse reverter numa visita presidencial, teria que haver uma preparação muito grande, quer dizer, de antemão estudar o assunto, se preparar para o que vai resolver. Uma decisão como essa sobre o desmatamento foi tomada hoje ou ontem. Quer dizer, coisas como essa têm que ser preparadas de antemão. A questão climática, por exemplo, ela é muito importante e os Estados Unidos e a China estão muito interessados. E o Brasil é um outro país que, porque ele é bastante, digamos, positivo nessa questão climática, quer ser ouvido. Só que o Brasil não tem ainda uma posição sobre esse assunto, entende? Então, se você não prepara algo desse, você fica à mercê dos acontecimentos de última hora, né? Bom, trazendo aqui para o centro do poder interno. Vamos falar do Congresso Nacional. A reforma política já passou pela Câmara, já encaminhada para o Senado. Eu vi um comentário do senhor, que isso não é propriamente uma reforma política, mas sim
um conjunto de emendas pontuais e o senhor usou o termo oportunistas. O que o senhor quis dizer com isso, professor? Olha, eu quis dizer que o Congresso está numa situação de credibilidade muito baixa, né? Desde 2013 que há uma manifestação popular bastante clara de um pouco no sentido de repudiar a maneira como o representado, nós, o povo, somos tratados pelo Congresso, né? E existe de um lado uma pressão do judiciário, um ativismo judiciário que tenta tomar prerrogativas do Congresso. De outro lado, existe essa pressão hegemônica do PT e do governo em cima do Congresso, e que é maltratado pelo governo e tratado como se fosse um bando de ladrões. Esses são os 300 picaretas que o Lula se referiu, e isso faz com que o Congresso, numa situação como essa, tente aproveitar essa situação para, digamos, reforçar sua posição no sistema político. Então, quase todas as medidas que foram tomadas são medidas que beneficiam o status quo. Quer dizer, reforço das comodidades, exatamente, daquilo que os garante, é isso? Das benesses que se tem, etc. E, por exemplo, esse aumento súbito de mais um ano de mandato para todo mundo, entendeu? Imagina 10 anos no Senado, coisas assim. Então, agora, ainda bem que o pior não aconteceu, né? O que é o pior? Seria essa mudança para o tal distritão, né? Que aí acabaria de vez com a relação entre o representante e o representado. Você teria uma série de pessoas que não têm nenhum vínculo com seus representados e que estariam sendo escolhidos de uma maneira a peso de ouro, né? Você imagina você conseguir um eleitorado, você disputar com um eleitorado de 25 milhões de habitantes, né? Bom, agora para encerrar a nossa entrevista, o jornal A Gazeta mostrou a atuação do presidente Lula. Na ausência da presidente Dilma, ele foi a Brasília e está tendo ali um trabalho de articulação política com as figuras mais representativas, tanto do próprio governo como do Congresso Nacional e dos partidos. Como é que o senhor avalia, analisa esse protagonismo político de Lula agora? Acho que, em primeiro lugar, é um ato de desespero, né? Porque ele contava que, na pior das hipóteses, a Dilma conseguisse entregar um governo que ele pudesse, fazendo concertos, etc., ser eleito, né? Ou então que o seu fracasso fosse um fracasso que permitisse que ele viesse consertar tudo. Mas não é isso que está acontecendo. Quer dizer, ela vai entregar, se chegar até o fim do mandato, um Brasil que está mais ou menos se arrastando no chão, né? É impossível que alguém que represente de longe esse governo consiga, a não ser que haja uma divisão muito forte, muito grande das oposições. Agradeço muito sua entrevista, professor. Uma boa noite. Boa noite, eu que agradeço. Gamberini.